Hoje vamos recapitular o filme chamado Super Lopes. Em uma galáxia distante, o planeta Chiton é governado pelo cruel almirante Scorba. O cientista Jean e sua esposa têm um bebê especial, resultado de meses de experimentos, destinado a salvar o planeta. No entanto, Scorba descobriu a existência do bebê e está se aproximando rapidamente do laboratório. A esposa sugere esconder o bebê, mas Jean acredita que eles ainda o encontrarão. Ela pergunta o que mais podem fazer, e Jean responde que só há uma opção, antes que os dois olhem simultaneamente para a cápsula espacial. Quando a nave espacial pousa na torre, Jean rapidamente programa as coordenadas na cápsula, escolhendo os Estados Unidos por acreditar ser a região mais avançada do planeta. Enquanto a cápsula se afasta, a porta se abre de repente, e soldados entram, afastando-se para dar passagem ao ditador Scorba, que chega sentado em um ovo flutuante e os cumprimenta com um bom dia. Enquanto a cápsula continua sua viagem, os soldados agarram o casal, e Scorba interroga Jean sobre para onde ele enviou o bebê. Jean não colabora, e Scorba ameaça destruir tudo. De repente, a filha de Scorba, Agatha, diz que pode ajudar. Ela olha para Jean e lê sua mente, descobrindo que ele enviou a cápsula para um planeta azul chamado Terra. Para provar seu valor, Agatha entra em outra cápsula e Scorba a lembra que quer o bebê vivo. Ela promete capturar a criança e parte para o espaço. Agatha alcança a cápsula do bebê, mas esta colide com um satélite, mudando sua rota. Agatha segue para os Estados Unidos, enquanto a cápsula do bebê vai para a Espanha. Na Terra, um casal chamado Juan e Maria está voltando para casa quando a cápsula do bebê quase bate em sua caminhonete. Eles saem para verificar e encontram um bebê na cápsula. Juan, inicialmente, pensa que é um anão por causa do bigode, mas Maria pega o bebê no colo e o mostra a Juan, que logo se apega. No entanto, quando o bebê pega no dedo de Juan, dobra-o para trás, fazendo Juan gritar de dor. Eles levam o bebê para casa, e Juan tenta tirar o bigode do menino com uma máquina, mas o bigode volta a crescer imediatamente. Eles nomeiam o menino de Juan Lopes. À medida que Lopes cresce, descobrem que ele tem super força e supervisão. Um dia, em um jogo de futebol, Lopes joga no gol porque não sabe para qual time chutar a bola. Sentindo a pressão, ele usa sua super velocidade para fazer o gol sozinho. Mas nenhum dos colegas fica feliz quando ele finalmente marca. Depois do jogo, o pai de Lopes o repreende por usar seus poderes na frente de todo mundo. Irritado, Lopes bate a porta e faz o carro virar. No aniversário dele, Lopes espera seus amigos do lado de fora, mas ninguém aparece. Juan tenta consolá-lo enquanto Maria chega com o bolo, bem na hora em que Lopes diz que ninguém veio porque ele é esquisito. Juan diz a Lopes que em outros países ele seria respeitado por ser especial, mas na Espanha, para se encaixar, ele precisava ser normalzinho e brincar de casinha. Maria coloca o bolo na frente dele e pede para Lopes fazer um pedido. Ele fecha os olhos e pede para ser normal, apagando as velas de uma vez e sujando seus pais com o bolo. 20 anos depois, Lopes, agora um homem feito, está dormindo no sofá quando o celular toca. Ele atende e fala com seu amigo e chefe, Jaime, que acha que ele está atrasado de novo. Lopes finge que já está no trabalho e usa sua super velocidade para se lavar, trocar de roupa e correr para o escritório, chegando à mesa antes que Jaime desconfie. Lopes sente o perfume de Jaime e pergunta quando ele começou a usá-lo. Jaime conta que é sobre isso que queria falar, para confessar que a nova funcionária começa hoje. Lopes repreende Jaime, dizendo que não pode tratar o trabalho como um aplicativo de encontros, mas Jaime diz que é quase a mesma coisa. Quando Jaime fala sobre fazer uma festa de boas-vindas para a nova funcionária, algo que a empresa nunca faz, Lopes recusa participar e vai pegar café da manhã. Quando Lopes tenta pegar uma barra de chocolate que está presa na máquina, ele sente uma presença lá fora e usa sua supervisão. Lopes vê que a nova funcionária é Luísa, uma amiga da faculdade. Ele libera a entrada dela, e ela acha que ele é o recepcionista. Lopes rapidamente muda de ideia sobre a festa e convida Luísa para a comemoração que ele acabou de inventar. Eles comemoram a festinha de boas-vindas da Luísa com apenas Lopes, Jaime e 2 faxineiros que já deviam ter ido embora. Achando a festa estranha, Luísa pede licença para ir ao banheiro. Lopes, com sua super audição, escuta a conversa dela no celular. Ela conta para uma amiga que Jaime está dando em cima dela, mas está feliz que Lopes também trabalha na empresa. Isso anima Lopes a ficar na festa, mesmo quando Jaime tenta afastá-lo para ficar a sós com Luísa. Lopes vai para a cozinha e usa seu super sopro para gelar a água da pia e fazer gelo para os drinks, mas descobre que Luísa já foi embora.
Lopes corre para a estação e chega na plataforma, mas Luísa não está lá. De repente, ele a escuta chamando do outro lado. Ele a convida para comer uma pizza, mas ela recusa porque o trem está chegando. Dentro do vagão, Luísa se assusta ao ver Lopes de repente perguntando se ela gosta de azeitonas. Eles vão a uma pizzaria e colocam o papo em dia, mas são interrompidos por um grupo de moleques barulhentos. Do nada, Luísa grita para eles ficarem quietos, levanta e dá uma bolsada na bunda de um deles. O garoto olha para Lopes e pergunta se ele vai revidar, mas Lopes tenta acalmar a situação. O garoto ameaça que só precisa de um dedo para derrubá-lo, e Lopes diz que isso é impossível. Então, o garoto o derruba com um truque. Um dos moleques se ajoelha atrás de Lopes, desequilibrando-o. Lopes fica com muita raiva, mas se controla para não revelar seu segredo. Lopes está sentado na estação, lembrando do que seu pai disse no aniversário. Ele volta à realidade quando escuta o aviso do último trem, mas o trem passa disparado pela estação porque os freios falharam. Lopes vê um cartaz que diz: "É a hora, dê o passo", e entende que deve usar seus poderes. Ele corre para a próxima estação e tenta parar o trem, mas não consegue. Sem desistir, ele corre para a estação final e cria uma barreira com a mangueira de incêndio, que consegue empurrar o trem de volta e evitar um acidente. Com o perigo passado, todos na estação ficam olhando para Lopes, que pega o boné de alguém para esconder o rosto e sai correndo dali. Enquanto isso, na América, a filha de Scorba, Agatha, é a famosa fundadora da empresa de tecnologia Cheat Technologies. Ela está apresentando a nova invenção da empresa, um robô de limpeza chamado Cheatbot. A apresentação é interrompida por um capanga avisando que encontraram o filho de Jan. Agatha sai correndo do palco para verificar. Infelizmente, as imagens das câmeras de segurança não mostram o rosto de Lopes, mas isso já é suficiente para Agatha ir atrás dele. No dia seguinte, a notícia do cara que parou o trem se espalhou rapidamente. No escritório, todos estão em frente à TV assistindo a cobertura. Luísa acha engraçada a ideia de um herói espanhol e pensa que é só marketing, enquanto Lopes tenta defendê-lo. A atenção deles volta para a TV quando Agatha, em uma entrevista, manda um recado para o herói. Ela quer conhecê-lo porque acredita que eles podem fazer grandes coisas juntos. Enquanto isso, na sede da Cheat Technologies em Barcelona, Agatha entra em contato com Scorba, avisando que é hora de voltar porque encontrou o filho de Jan. Scorba, como sempre, não está satisfeito e diz que ela demorou demais. Ele avisa que, se ela não tiver o rapaz com ela quando ele chegar, ele vai devastar a terra junto com ela. Enquanto isso, Lopes está no ônibus, atrasado para o jantar com Luísa, e avisa que está a poucos minutos de chegar. De repente, ele escuta uma voz na cabeça que só ele pode ouvir. É Agatha tentando se comunicar telepaticamente, mas Lopes acha que é só o rádio. Ela tem duas coisas para dizer. Primeiro, Lopes não pode responder porque ela não consegue ouvi-lo. Segundo, ele precisa ir até ela para que ela possa explicar tudo. Lopes desce do ônibus e vai direto para a sala de Agatha, onde ela o espera sentada. Ele a reconhece como a senhora do aspirador de pó, enquanto Agatha tenta convencê-lo de que eles são iguais e vêm do mesmo planeta. Mas Lopes não acredita. Logo depois, Lopes decide ir embora, mas Agatha lê sua mente e vê que Luísa está esperando. Ela tenta usar a força bruta e manda um capanga, que é um robô, segurar Lopes, mas ele derrota o robô facilmente. Agatha então envia um exército de robôs para capturá-lo. Lopes não é um lutador profissional, mas graças à sua super força, ele consegue derrotar os robôs facilmente. No entanto, os robôs não param de chegar. Quando eles o jogam no chão e fazem uma montanha sobre ele, Lopes escapa por baixo e pega o elevador para sair. Então, Agatha decide usar a fraqueza dele e manda seus robôs pegarem o DNA de Luísa. No escritório, Jaime deixa um recado na mesa de Luísa. Quando o aspirador de pó da Cheat começa a analisar a marca de batom no copo dela, o barulho chama a atenção de Jaime, que vai verificar e ver os dados que o aspirador está enviando. De repente, o aspirador ataca Jaime, mas por sorte, os dois faxineiros estão lá e ajudam a destruir a máquina. Jaime percebe que os dados foram enviados e tenta ligar para Luísa para avisá-la do perigo. Lopes vai até o apartamento de Luísa para consertar a situação, mas a encontra completamente bêbada voltando do restaurante. Ele tenta se desculpar, mas eles acabam discutindo. Luísa diz que ele deveria ter dito que não estava interessado nela, e Lopes tenta explicar que algo estranho aconteceu no caminho. Então, Lopes a beija, e Jaime vê os dois juntos, sentindo-se traído. Nesse momento, uma van da Cheat Technologies, com Agatha dentro, estaciona atrás de Jaime. Ela percebe que Jaime também está interessado em Luísa e faz uma proposta. Se ele for com ela,
ela o ajudará a conquistar Luísa. Do outro lado da cidade, Lopes vai para a casa dos pais para saber mais sobre seu nascimento. No início, eles tentam esconder a verdade, mas decidem contar tudo depois que Lopes diz que uma mulher apareceu e quer levá-lo para outra galáxia. Os pais mostram a cápsula espacial que o trouxe para a Terra. Quando ele toca nela, um holograma de seu pai biológico, Jan, aparece. Jan explica quem ele é e o que aconteceu com o planeta deles. Lopes ainda está desconfiado, mas seu pai pede para ele abraçar quem realmente é. A mãe de Lopes vasculha a cápsula e encontra um pedaço de pano com um S estampado. Logo, Lopes já está vestindo uma roupa que a mãe fez com o pano. Eles falam sobre seu poder de voar e decidem testar. Ele sobe no prédio e tenta alguns movimentos, até que os pais o convencem a pular, mas ele cai de cara no chão. Chateado, Lopes sai andando e tromba com algumas crianças que começam a tirar sarro dele. Quando uma delas mostra o dedo do meio, Lopes retribui com o chifrinho e, para sua surpresa, começa a levitar. As crianças correm de medo e Lopes faz o mesmo gesto com a outra mão, finalmente conseguindo voar. O problema é que ele não sabe controlar bem. Primeira tentativa: aterrissagem forçada na praia de Malorca. Segunda tentativa: cai em Viscaia. Só na terceira tentativa ele pega o jeito e volta para casa, entrando pela janela do seu quarto. A mãe de Lopes dá um jeito de esconder a roupa de super-herói por baixo da roupa normal. Logo depois, a Luísa robô bate na porta da casa dele. Luísa o abraça apertado, dizendo que já sabe de tudo, e eles sobem para o quarto para conversar. A Luísa tenta defender Agatha, mas Lopes quer discutir o que aconteceu na noite passada. Agatha, sem saber o que está acontecendo, manda Jaime continuar fingindo ser Luísa. Jaime está muito bravo com Lopes, mas quando Lopes diz que precisa conversar com ele primeiro porque são amigos, Jaime fica um pouco comovido. Para tentar controlar a situação, a Luísa robô beija Lopes, depois o soca, o agarra e o joga pela parede, fazendo-o parar em outra sala. A Luísa desce as escadas, e Lopes se apressa para tirar a roupa e se transformar. Quando finalmente se transforma, ele começa a lutar com a Luísa de metal. No início, Lopes apanha, mas sua mãe entra na briga e bate no robô com um chinelo. Lopes aproveita a oportunidade e, usando uma perna de presunto, arranca a cabeça do robô. Agatha, vendo que o plano falhou, tenta usar Jaime para sequestrar a Luísa verdadeira, mas Jaime não quer mais participar. Ao ler a mente de Jaime e descobrir que ele tentou avisar Lopes, Agatha captura Jaime e começa a planejar o próximo passo. Enquanto isso, Lopes liga para Luísa e descobre que ela está em Barcelona. Ele voa para lá para encontrá-la perto do Arco do Triunfo. Lopes tenta explicar a situação para Luísa, mas ela não acredita. Para provar que está falando sério, ele começa a tirar a roupa no meio do parque. Antes que Lopes possa voar, um grupo de caras fantasiados de cosplay aparece e diz que ele precisa de permissão do chefe deles para trabalhar ali. Nesse momento, a van de Agatha aparece e sequestra Luísa. Lopes quer ir atrás dela, mas os falsos super-heróis o atrapalham. Eles tentam bater em Lopes, que recebe outra mensagem mental de Agatha dizendo que tem Luísa e onde encontrá-la. Lopes se esquiva dos golpes, e os falsos heróis começam a brigar entre si. Aproveitando a confusão, Lopes foge voando direto para o prédio de Agatha. Lopes encontra Luísa e Jaime presos na parede. Eles gritam para ele não sair do elevador porque é uma armadilha, mas falam tudo ao mesmo tempo e Lopes não entende. Como resultado, ele cai na armadilha. Quando tenta ajudar os amigos, alto-falantes gigantes começam a emitir um som super agudo, machucando seus ouvidos devido à sua super audição. Jaime, lembrando dos filmes de super-herói, pede para Luísa fazer um discurso sobre o quanto ela gosta de Lopes e acredita nele, mas isso não funciona. Em seguida, Jaime começa a xingar Lopes, chamando-o de super-herói patético. Por um momento, Lopes parece se recuperar, já que reage melhor a insultos, querendo provar que os outros estão errados. Percebendo isso, Luísa e Jaime continuam a xingar Lopes. Com essa motivação distorcida, Lopes recupera sua força e derrete a parede com sua visão de calor. Depois de libertar os dois, ele sai voando com Luísa e Jaime para se esconder na casa dos pais. Agatha não vê nada nas câmeras de segurança porque, nesse momento, Scorba finalmente chega à Terra. Ele não está interessado em um reencontro emocional com a filha. Só quer saber de Lopes. Agatha o leva para a sala principal, mas descobrem que Lopes, Luísa e Jaime fugiram. Scorba tem um ataque de raiva. Xinga a Agatha e diz que nunca acreditou que ela conseguiria capturar Lopes. Chama-a de inútil, vergonha da família, e diz que queria que ela nem fosse sua filha. Cansada de seu pai tóxico,
Agatha toma uma atitude. Desconecta o cilindro de oxigênio dele, basicamente matando-o. Antes de ele morrer, Agatha lê a mente dele e descobre que, no fundo, ele está orgulhoso dela por essa atitude vilanesca. Sem mais delongas, Agatha assume o trono flutuante do pai e começa a arquitetar novos planos. Alguma objeção? Na casa dos pais, Lopes tenta convencer Luísa de que não quer ser um super-herói e até tenta queimar a roupa, mas ela é a prova de fogo. Nesse momento dramático, Agatha chega na nave espacial do pai e desce usando um trono flutuante, que na verdade é um robô gigante disfarçado. Lopes corre para vestir a roupa de super-herói, mas ela está muito quente. Com a demora, Agatha se aproxima e mira o robô na direção dele. De repente, o pai de Lopes aparece e atira nela com uma espingarda. Agatha usa um braço especial do robô para tentar sugar o pai de Lopes, que segura firme na mão do filho. Mas a força é demais e ele é puxado para dentro do robô. Depois, Agatha bate em Lopes e o joga com tanta força que ele cai no meio de um jogo do Barcelona. Juan volta e tenta jogar a rede do gol no robô, mas erra e acerta a mãe dele. Agatha a suga para dentro do robô também. Depois de derrubar Lopes com socos, Agatha pega algo parecido com uma serra elétrica para acabar com ele. Antes que ela consiga ligar a serra, Jamie aparece para distraí-la. Agatha cai na armadilha, corre atrás de Jamie e o suga para dentro do robô também. No meio da confusão, Luísa sai da garagem dirigindo a caminhonete da família. Seus gritos acordam Lopes. Luísa diz a ele para fazer o mesmo que os meninos da pizzaria fizeram com ele. Ela estaciona a caminhonete em frente à piscina e sai correndo. Cheio de raiva, Lopes soca o robô até ele ficar na posição certa. Ele usa seu super sopro congelante na cabine do robô e depois dá um empurrão, fazendo o robô tropeçar na caminhonete, cair na piscina e ser destruído. Os pais de Lopes e Jamie saem da piscina molhados, mas vivos, assim como Agatha. A mãe de Lopes lembra que o planeta natal dele precisa de ajuda, mas ele diz que já tem um plano. Dias depois, a nave espacial de Scorba volta para Chiton, levando Agatha e um super-herói falso do parque. Todos acreditam que ele é Lopes e o nomeiam novo líder do planeta. De volta à Terra, Luísa desliga o despertador enquanto Lopes se levanta. Ele veste a roupa de herói e sai voando pela cidade. Lopes realmente virou um super-herói, mas a imprensa e o público não gostam muito dele. Luísa espera por ele em um restaurante e ele está atrasado de novo. Eles começam a discutir porque Lopes precisa reservar um tempo para o relacionamento deles, além de ser super-herói. Quando finalmente se acertam, Luísa pede para ele pagar a conta, mas o garçom avisa que um homem no bar já pagou. Eles olham para o homem encapuzado, que chama Lopes de Super Lopes. Diz que ele está devendo chupa uma chupeta e desaparece. Espero que tenham gostado. Até a próxima.